Em Naruto nós temos diversos jutsus, alguns bem detalhados e que entendemos muito bem, outros que são tirados da bunda e que só estão lá para endireitar o plot e finalizar tramas soltas. Porém, acredito que poucos jutsus em Naruto são tão quebrados quanto o Edo Tensei. E hoje vamos instaurar por aqui uma continuação falando sobre os vários jutsus de Naruto e como eles foram escritos na obra. Aqui abordaremos tanto os pontos positivos do impacto da técnica, como também as pontas soltas e mecânicas duvidosas que foram implementadas ao longo do enredo. Então, se você curte esse tipo de conteúdo e quer ver mais disso por aqui, se inscreve no canal. Já passamos dos 60 mil inscritos e esse ano a gente ainda chega no 100k. Então, por favor, se inscreva e ativa o sininho. Claro que o like também ajuda muito e, se você puder, hypa o vídeo se estiver pelo celular. É ali na aba dos comentários. E se você realmente curtir meu conteúdo por aqui, cogite se tornar membro por preços a partir de um cafezito. Isso mesmo, basicamente R$1,99. Assim, você ajuda demais o canal, além de receber conteúdos exclusivos e antecipados. E aproveita porque faz um tempinho já, mas nada no Brasil tá custando R$1,99. Então, só os membros do canal mesmo pra salvar a gente. E agora, um salve aos membros. Lonely Venus Mercedista, Rafael, Pseudocult, Israel Santos, Leonardo de Miranda, Samuel Cardoso, Vicente Silva, Zancheta, Lucas Bertolazzo, Meliodas Yuki, André Vinícius, Azatoff, Pedro Paulo, Ari, Rick, Zek BR, Labirintite, Felipe TMZ, Majur Cajur, Yusuke, Antônio Teixeira e o Nemo. E agora, bora pro vídeo. Edo Tensei significa reencarnação do reino impuro, ou reencarnação das terras impuras, e é um dos jutsus proibidos mais polêmicos de Naruto. Primeiramente, acho que o mais importante de tudo, antes da gente começar, é definir o conceito do que seria essa tal terra impura. Terra impura seria, no caso de Naruto, o referente ao mundo normal, o plano material mesmo. Toda a ampla história de Naruto se passa no que seria chamado de terra impura, já que as terras puras seriam o pós-vida, o que nos remete também toda uma técnica e prática do budismo, que prediz sobre tudo isso. O pós-vida de Naruto nunca foi muito bem explicado a nós, sobre como ele funciona em si, até porque os Edo Tenseis não comentam muito sobre o que veio depois de suas mortes, mas temos algumas informações bem legais que podem vir a complementar nosso entendimento. A primeira informação interessante poderia ser a do fato do Deidara não saber que matou o Sasuke Uchiha. Isso indica que existe sim uma separação evidente do mundo dos mortos e dos vivos, e que Deidara não podia ver as terras impuras enquanto estava morto, porque se ele pudesse ele saberia que o Sasuke continuava lá, continuava vivo. Por outro lado, temos outra informação que contradiz um pouco essa primeira, o que já dá pra ver que é tudo muito confuso, que seria a fala da Rin sobre estar sempre o tempo todo vendo o progresso do Obito. Aí rola toda aquela cena dele usando o Kamui, voltando pro plano material e dando seu chakra pro Kakashi, o que não faz nenhum sentido, mas pelo bem do roteiro vamos interpretar aquilo apenas como uma representação e não como algo literal, beleza? Enfim, a cena da Rin lembra bastante aquela em que o Kakashi foi eliminado após a luta do Pain e acabou por encontrar seu pai, o Canino Branco, em uma lareira. Não sabemos dizer se existia algum plano intermediário entre a terra pura e a impura, como um purgatório para as almas com arrependimentos, mas acho que poderia sim fazer um certo sentido. Bom, tendo estabelecido mais ou menos o que seria o reino impuro e o reino puro, o Edo Tensei seria a reencarnação no reino impuro, onde você literalmente puxa uma alma do reino puro e usa em um corpo de sacrifício, como cobaia. É um jutsu muito cruel, e da forma que ele foi apresentado em Naruto clássico, fez Orochimaru ganhar muitos pontos de vilania por ter usado Kin e Zaku como cobaias, mesmo depois de termos visto a relação dele com o Zaku no flashback. Porém, é um jutsu muito difícil de se utilizar, e até mesmo um gênio viciado em experimentos como Orochimaru demorou muitos anos para aperfeiçoá-lo. Assim, tendo como resultado 2 Edo Tenseis de poder incompleto do primeiro e segundo Hokages. E sério, o que aqueles Edo Tenseis ali demonstraram não foi nem 10% do que o primeiro e o segundo eram capazes de fazer na guerra. E sim, Edo Tensei é um jutsu que serve de via de mão dupla. Ao mesmo tempo que o ressuscitado recebe imortalidade a ataques e seu corpo fica lá se esfarelando sempre que sofrer danos, ele também sempre irá voltar mais fraco, com exceção do Madara, que o Kabuto fez questão de manter as telas do Hashirama nele, além de ser um caso especial. Então sim, em Naruto clássico, até o Edo Tensei era relativamente mais balanceado do que no Shippuden. Era um jutsu de custo alto e que demandava recursos e pesquisas para utilização, além de muito preparo. Tudo isso para reencarnar um corpo enfraquecido de algum shinobi que o conjurador teria acesso ao cadáver ou parte do DNA. Só uma breve adição aqui enquanto eu edito o áudio, mas essa parte do DNA também é muito conveniente, vocês não acham? Porque enquanto o Kabuto precisava de corpos e várias partes do corpo antigamente, com o Deidara ele só precisou do sangue, até porque o corpo inteiro dele se desintegrou na última explosão. E aí você quer me dizer que o Kabuto achou as 2 kunais que o Sasuke tinha usado e tinha o sangue do Deidara, e a partir desse sangue ele conseguiu usar o Edo Tensei? Me desculpa, eu não tanco
único que ele não tinha achado pelo menos um fio de cabelo do Jiraiya ou do Shisui. Porque, sério, é realmente muita conveniência, cara. Essa parte é realmente muito feia na questão de escrita. Quer dizer, o cara achou 2 shurikens ensanguentadas, mesmo depois de toda a área ter sido literalmente desintegrada. Cara, eu não sei, me desculpa. Não dá. Bora falar um pouco dessa mecânica quebrada do jutsu? Esse é um jutsu que foi montado de um jeito que seu funcionamento permite algumas coisas bem problemáticas. Por exemplo, vemos que se o conjurador do Edo Tensei morrer, você tem o pior cenário de todos, que seriam os Edo Tenseis livres com corpos imortais e chakra praticamente infinito. Você entendeu isso? Existem várias formas de derrotar um Edo Tensei, sim, com certeza. As Kudodamas conseguem desfazer a técnica, você pode também aprisionar eles ou até mesmo selar os Edo Tenseis inimigos, mas para desfazer a técnica de todos de uma só vez, o único capaz disso é o conjurador dos Edos. E se ele ir de base, bom, acabou. Tu vai ter aí pelo mundo literalmente um bando de zumbi imortal e com chakra infinito, sustentados por um jutsu de um cara que nem tá mais vivo. Sei lá, eu sempre achei essa técnica muito zoada e que me lembra até aqueles macetes de jogos em que você fazia uma série de passos para ganhar cash infinito. E vamos lá, sobre esse lance de chakra infinito, antes que os especialistas venham aqui me corrigir, quando eu digo chakra infinito, eu quero dizer que os Edo Tenseis têm um chakra que fica se recarregando, e mesmo que eles venham a gastar todo o seu chakra, eles não vão morrer por causa disso. Então, bom, se tiver alguma consideração quanto a essa parte, pode mandar aí nos comentários, porque isso também foi muito mal explicado em Naruto, tanto é que até hoje isso é debatido na comunidade, por causa dessa falta de informação que a gente tem por parte do Kishimoto. Também temos aí alguns pontos em consideração sobre a questão de jutsus como Izanagi e Izanami, em conjunto com os Edo Tenseis. Por exemplo, Itachi, mesmo com o Edo Tensei, ainda assim ficou cego após o uso de seu Izanami. Sendo assim, podemos concluir que jutsus que sacrificam a visão definitivamente podem vir sim a danificar permanente o corpo do ressuscitado. Ou seja, se o Danzo fosse ressuscitado com o Edo Tensei, ele não seria tão apelão assim, já que seus Sharingans seriam inutilizados de uma maneira similar a como ocorreu em seu tempo em vida. Nós também não sabemos se outras técnicas como os 8 portões e técnicas de autodestruição ignoram ou não o Edo Tensei, como a bomba C0 do Deidara. Se ele usasse isso, será que ele iria morrer de vez ou será que ele iria só se reconstruir? E bom, falando nele, bora falar um pouco sobre os Edo Tenseis mais desperdiçados da obra? Em primeiro lugar, obviamente, temos o Deidara. Olha, vou te contar. O Deidara, na minha opinião, poderia ser um dos maiores trunfos do Kabuto, no sentido de poder destrutivo. Porque se sua técnica C0 funcionasse sem parar, tudo que ele precisava fazer era deixar a argila em pontos específicos do campo de batalha, para assim Deidara sempre ir lá e se reabastecer, fazendo de tempos em tempos explosões colossais. É só pensar num raio de alcance da explosão do Deidara, que era de 10 km de distância. Esse era o raio da C0, ou seja, o seu diâmetro era o dobro, era no total 20 km, e isso em qualquer direção. É literalmente uma Bijudama infinita, e claro que com essa habilidade ela não viria a afetar os outros Edo Tenseis, já que eles só iriam se regenerar. Isso tudo sem contar um possível combo útil, utilizando tanto o C4 das bombas microscópicas do Deidara, juntamente com algum usuário de futon que pudesse conduzir as bombas microscópicas pelo campo. Imagina se o Kabuto utilizasse isso no campo de batalha, seria praticamente um extermínio. Ele poderia ficar utilizando esse jutsu também em vários locais diferentes com o Deidara, graças à sua alta mobilidade, utilizando argila. E todos que não fossem Edo Tenseis seriam pegos por bombas microscópicas que os detonariam de dentro para fora. Nesse cenário, ninjas sensoriais poderiam ser um bom recurso para que a Aliança Shinobi pudesse ter alguma contramedida contra essa habilidade tão apelona. Outro ninja que seria o terror do Edo Tensei seria o próprio Shisui, já que seu leque de jutsus conta com a altíssima velocidade e também um dos genjutsus mais poderosos da obra inteira a seu favor, podendo fazer lavagem cerebral nos alvos que atingisse e os colocando como aliados do próprio Kabuto. Isso seria muito interessante de se ver, pois nós entenderíamos melhor os limites do Kotoma Tsukami, além das suas utilizações, porque a gente nunca teve muita certeza disso. Ele foi só citado muitas vezes e especulado pelos próprios personagens, além de também dar uma grande oportunidade para fazer o próprio Naruto brilhar, já que a fraqueza desse genjutsu seria o uso de clones, porque o Kotoma Tsukami não iria funcionar em todos eles, e também o próprio Naruto podendo dar seu chakra para os alvos e tirá-los do genjutsu com a Kurama. Shisui também teria sido uma ótima adição para o arco da guerra, ainda mais se tivesse interações com o Itachi ou o próprio Sasuke. Já pensou que interessante seria Itachi lutando contra o Shisui, ou tentando tirar ele do genjutsu?
poderia ser sensacional. O Kotomatsukami também poderia ser a chave para brincar bastante com a cadeia hierárquica do Edo Tensei. Até porque o Kotomatsukami é um genjutsu poderoso o suficiente para sobrepujar a ordem do Kabuto e libertar o Itachi do controle desse jutsu proibido. Então, já pensou que da hora que seria se o Shisui pudesse, sei lá, ficar tirando as pessoas do Edo Tensei ou ficar controlando elas? Dava pra fazer muita coisa no roteiro. Agora, um que eu nunca vi ninguém falando sobre seria um personagem um pouco esquecido pela comunidade, que seria o Sakon e o Wukong. O Edo Tensei nele funcionaria de uma forma muito boa, pois seria o complemento perfeito para seu jutsu de fusão corporal. É só pensar que o Sakon e o Wukong em vida não conseguiam fazer muita coisa contra suas vítimas porque o seu jutsu conectava a ele todo o organismo da pessoa que possuía. Portanto, se a pessoa se desvivesse, ele também iria de Vasco, como vimos com o caso do Kiba. Agora, como Edo Tensei, ele não teria mais essa gigantesca limitação. Ele poderia literalmente possuir o corpo de um inimigo e o matar usando o próprio corpo, só para depois sair ileso daquilo tudo, porque ele é um Edo Tensei. Lembrando que seu irmão, Wukong, também pode fazer a mesma coisa, então eles dois poderiam fazer esse jutsu 2 vezes e talvez até no mesmo alvo, como verdadeiros parasitas imortais. É claro que existem várias nuances sobre o destino do Quarteto do Som após terem sido replicados pelo Kabuto e também não terem sido revividos no mangá com o Edo Tensei. Mas acho que o Sekon, ou Sakon, se você preferir, não sei, lá ele, seria um dos mais apelões do grupo por ter essa habilidade aprimorada. E o que você acha disso aí? Sobre o Danzo, uma coisa interessante que dá pra colocar na conta dele é que, mesmo se ele não tivesse nenhum benefício para com o uso dos Izanags, ele ainda assim poderia usar o Kotomatsukami do Shisui que ele teria no seu olho de maneira ilimitada, o que por si só seria bem apelão. Além disso, ele também conta com aquele selamento em área que poderia levar várias pessoas para dentro dele, assim as vítimas seriam permanentemente seladas dentro de um Edo Tensei. Também temos o Maitodai, que poderia ser revivido e poderia usar seus portões em conjunto com um corpo imortal, o que poderia ser um problema, a não ser que esse jutsu também eliminasse o próprio do Tensei, mas a gente não tem essa informação. De todo modo, Maitodai poderia ser um grande empecilho, já que ele sozinho conseguiu solar 4 dos 7 espadachins da névoa, de acordo com o anime. Se os portões não matassem o Edo Tensei, aí sim podemos considerar esse combo de Edo Tensei com portões sendo um dos melhores para o uso do jutsu, pois daria ao cadáver um poder praticamente ilimitado do uso do maior amplificador de taijutsu. Um outro Edo Tensei que seria absurdamente poderoso seria o próprio Kakuzu, que ficou, meio de escanteio. Mas eles decidiram dar uma nerfada gigantesca nele na obra. Imaginemos que os avatares de elemento dele também fossem Edo Tenseis. E assim, eles deveriam ser individualmente selados. Seria praticamente como se fossem 5 inimigos mortais ao mesmo tempo, trabalhando em conjunto e fazendo combos elementais simultaneamente. E é claro, com aquele tal chakra infinito que eu falei anteriormente. Mas ao que tudo indica, os avatares parecem não ter o aprimoramento da imortalidade do Edo Tensei, já que a gente também viu que o Kakuzu estava arrancando corações no meio da guerra, então provavelmente ele não tinha sido tão aprimorado pelo Kabuto. E também a gente viu que o Choji quebrou eles durante a guerra, então eles não eram imortais, mas sim um jutsu feito a partir dos corações mortais das pessoas que ele arrancava durante a guerra. Outros dois que seriam muito valiosos a meu ver no sentido de narrativa e paralelos seriam o Fugaku Uchiha e o próprio Jiraiya. Como sabemos, Naruto teve sua conclusão definitiva com o Minato, e foi sim algo muito bonito. Porém, nós nunca vemos essa parte do lado fraterno acontecer com o Sasuke. Imagina só que interessante seria se, caso o Kabuto revivesse Fugaku para deixar Sasuke emocionalmente abalado. E ainda de brinde teria o Itachi ali do lado, para que assim, ambos os irmãos tivessem que enfrentar o próprio pai em um combate. Seria uma luta trágica e, no mínimo, uma ótima maneira de vermos o potencial de batalha do Fugaku Uchiha, ao mesmo tempo que também vemos Itachi e Sasuke em uma saia justa, tendo que enfrentar um dos seus maiores fantasmas do passado. Também seria insano de ver como o Fugaku ressaltaria que estaria surpreso pelo Itachi não ter desbloqueado o Mangekyo Eterno, já que tecnicamente tudo que ele precisava seria um dos olhos do próprio pai. É claro que essa é suposição minha, tá? Afinal de contas a gente nem sabe se o Fugaku sabia de tudo isso. Mas poderia ser sim uma adição incrível para explicar coisas na história e também atribuir mais camadas do quão pesado aquilo tudo era pro próprio Itachi lidar. E eu acredito que o Jiraiya também seria uma ótima adição pelo mesmo motivo, mas dessa vez para ele presenciar o quanto Naruto cresceu e também ter a confirmação definitiva de que ele é a criança da profecia, que ele sempre buscou. E eu acho que essas seriam ótimas adições dependendo de como fosse executado. Claro que meu pitaco aqui não é desmerecer a obra nesse sentido, mas sim apenas pontuar o que eu acho que poderia ser de fato diferente e poderiam também ser elementos valiosos a se considerar em uma refacção, ou sei lá.
tá ligado? É só o que eu acho maneiro. E se eu pudesse afirmar aqui quais são os Edo Tenseis mais inúteis que a gente viu, eu chutaria que o mais inútil de todos seria o Sasori, por ser simplesmente muito fraco e não ter nenhuma de suas marionetes à sua disposição. É claro que eu entendo a simbologia por trás disso, a simbologia por trás do Sasori se contentar em não querer continuar lutando e aceitar o destino dele, o que é bem legal, e eu vou falar mais sobre isso no vídeo do Sasori, mas ainda assim, ele realmente não tinha muito o que fazer, ele era um mestre de marionete sem marionete. E logo ao lado dele também eu colocaria o Hidan, mas é claro que em um caso hipotético, já que ele não teria quase nenhum buff além da regeneração do Edo Tensei. Lógico que também tem centenas de figurantes que foram revividos e que seriam bem piores que esses dois que eu citei, mas é óbvio que eu me referia aos principais Edo Tenseis, beleza? Ok, agora vamos falar dos pontos negativos e positivos sobre o Edo Tensei na trama de Naruto. A começar com os positivos. Em primeiro lugar, o Edo Tensei é um recurso muito interessante para dar mais notoriedade a ninjas que foram esquecidos no passado. Se tivesse sido utilizado de maneira menos colossal e abrangente, como vimos na guerra, o Edo Tensei poderia ter sido usado para explicar o passado de vários shinobis, como os próprios Jinchurikis, e ampliar a interação dos vivos com os mortos. Kishimoto até fez isso em alguns momentos, como quando ele colocou o Asuma contra o time 10. E isso foi sim uma boa jogada para demonstrar a evolução dos alunos e a maturidade deles agora com a situação emocionalmente mais perigosa. O segundo seria a nostalgia. O recurso de trazer de volta vários personagens queridos como inimigos é sim um ótimo jeito de colocar hype na audiência para ver mais dos personagens que tanto gostamos e queríamos mais destaque. A apresentação da guerra somada a esse artifício foi um ponto forte do arco, pois ele de fato prometia muito. É graças a todo esse jutsu, inclusive, que temos ótimas cenas de conclusão, como a de Itachi e Sasuke, e também várias lutas envolvendo outros Kages, como o Gaara e seu pai. Se o mangá tivesse mais tempo, poderíamos ter tido mais dessas aprofundadas envolvendo o passado das vilas e também contribuição dos Kages, assim como dos próprios Jinchurikis, que é uma crítica que eu sempre faço e sempre vou fazer. A gente gosta muito desses personagens e é sempre bom ter mais conteúdo sobre eles. O terceiro ponto é o artifício da consciência, o que é de fato bem legal. O fator de poder deixar o revivido consciente ou não é muito interessante, pois assim a batalha pode ficar ainda mais intensa emocionalmente falando, e isso pode também adicionar mais camadas de tensão para alguns momentos. Além disso, é através das emoções humanas também que é possível que um Edo Tensei consiga desfazer o jutsu. E isso não é muito bem explicado na obra, mas o irmão do Sai conseguiu de alguma forma desligar o Edo Tensei graças à sua consciência não ter sido completamente erradicada, e aí por emoções ele conseguiu desligar o Edo Tensei. Eu não sei. Isso era pra ser um ponto positivo, mas aí eu acabei percebendo isso e, bom, também é um ponto negativo. Além disso, como quarto ponto positivo, a gente pode ressaltar a importância valiosa da ligação do Edo Tensei com a figura do Shinigami, usado nos jutsus de selamento. O Shinigami sendo popularmente reconhecido como Deus da Morte, e assim também tendo toda uma certa ligação com o pós-vida. Também temos os portões Rashomon, que seriam considerados os portões do submundo e tudo mais. Toda essa mitologia da vida pós-morte em Naruto poderia ter tido muito mais exploração e até muito interessante e com um design muito bem elaborado. Agora, vamos às críticas? A minha primeira crítica é sobre a nostalgia ter sido arruinada. Kishimoto fez uma grande promessa em mostrar quase a Akatsuki inteira revivida pelo Edo Tensei, e essa promessa foi por água abaixo. Até porque poucos foram os que realmente tiveram algum destaque relevante com o Edo Tensei, ou algum peso real na trama e aproveitamento de suas habilidades. Por exemplo, o que o Kabuto tinha em mente ao gastar recursos para reviver o Sasori? O que ele poderia fazer lá para ser útil do lado do Deidara? Fora da obra, nós sabemos que foi tudo pelo hype de ver novamente as duplas de Akatsuki operando em conjunto e tudo mais. Mas simplesmente não faz sentido algum dentro da obra, sendo que o Deidara poderia ter um papel muito maior na guerra como um todo e também ao lado de pessoas mais especializadas e que combatem com suas habilidades, como eu falei lá no comecinho. Segunda crítica, o Madara quebrar o Edo Tensei. Do nada, Madara, quando ia ser derrotado, porque o Kabuto ia desfazer o Edo Tensei, ele me tira que, se você souber fazer os selos do jutsu, você também pode sair do controle do mesmo. Tipo assim, ok, isso nunca tinha sido apresentado antes, e aí o Madara solta essa pedrada no momento mais conveniente possível. Tá bom. Até porque nós sabemos que o próprio Tobirama também tinha indicado que poderia sair do controle do Edo Tensei quando ele bem entendesse. Tudo bem até aí, mas agora, como que o Madara aprendeu os selos exatos do Edo Tensei se esse foi um jutsu desenvolvido enquanto o mesmo estava, entre aspas, morto? Quando ele estava escondido naquela caverna, ele também estava de olho no Tobirama? Ou vai dizer que algum Zetsu estava de tocaia por aí e pegou o Tobirama fazendo selos e treinando o jutsu, e aí ensinou pro Madara? Tipo, sabe?
Como diabos o Madara sabia desses selos? Onde aprendeu isso? Quando? Eu não sei, e acho que isso nunca foi explicado de fato. Mas pra mim, isso tudo é só muito quebrado mesmo. Foi uma saída fácil pra ameaça do Madara não ser descartada prematuramente. Até porque, se não fosse por esse lance dos selos, a guerra estaria quase a ponto de acabar ali mesmo. Só faltaria lidar com o Obito, no capítulo 590. Ou seja, 110 capítulos antes do mangá acabar. Nós não teríamos tido Kaguya, nem nada disso, mas também não teríamos visto sobre a Árvore Divina. Talvez o Obito pudesse tirar alguma carta da manga e fazer algum malabarismo pra trazer a Jubi e tal, mas eu acho que seria muito mais difícil naquelas condições. De todo modo, o fato é, Madara não planejava ser revivido com o Edo Tensei, então pra mim não faz sentido nenhum ele saber usar esse jutsu, saber os selos, mesmo sabendo que ele não estava disponível no tempo que aquele jutsu foi criado e desenvolvido. Mas não sei, eu posso ter perdido alguma coisa também. Enfim, por essas e outras eu acredito que o Edo Tensei seja o jutsu mais quebrado da obra. Um jutsu quebrado tanto em narrativa, quanto em mecânicas de uso e também em poder. E é isso! Senhores, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Como vocês bem sabem, eu estou viajando. Esse é um vídeo que eu deixei preparado, mas ele foi editado enquanto eu estava viajando pelo meu amigo Razor, que eu vou deixar o canal dele aí na descrição, beleza? Então, se puder, se inscreve no meu canal e no do Razor, deixa o likezinho e comenta aí o que você achou. Foi bom? Foi ruim? Foi leigo? Foi lúcido? Comente aí nos comentários e deixa aquele apoio, beleza? Então, vamos melhorar, qualquer correção, qualquer erro, eu vou também colocar ali nos comentários e bora fazer esse vídeo ser o vídeo definitivo do Edo Tensei, beleza? Então por hoje é isso, valeu e tchau!